Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E consultamos hoje, que é dia 19 de dezembro de 2021, consultamos o nosso e-mail e vemos aqui uma pergunta de um cidadão que é estudioso ou inicia seus estudos no Espiritismo. E ele pergunta o que acontece com os suicidas depois da morte. O que acontece com quem se mata depois da morte? Ora, à luz do Espiritismo não existe morte. O Espiritismo matou a morte. Não existe morte porque Deus não fez seus filhos para matança, que Deus não é matador e nem ele tem matadouro no universo. Nós somos imortais. Os suicidas, os casos não são iguais, porque as causas variam de suicida para suicida. As causas não são iguais. Mas os suicidas depois da morte, eles têm logo a decepção de estarem vivos. Se estão vivos porque se mataram. E alguns dos suicidas, com essa decepção, eles acompanham o enterro deles ao cemitério e lá presenciam o enterramento, mas não acreditam porque estão vivos. E alguns deles, algum tempo depois, quando dão comunicações nas sessões de espiritismo, nas sessões de mediunidade, eles dizem que foram enterrados injustamente, porque estão vivos. Por que me enterraram se eu estou vivo? E alguns estão tão vivos que eles chegam perto dos familiares e até que inspiram alguns dos familiares para desenterrarem eles, irem ao cemitério e ressuscitar o cadáver dele, uma vez que eles não estão mortos. Eles estão conscientes e decepcionados, achando que ainda estão vivos. Vivos, na realidade, eles estão, mas eles não estão mais na matéria, no corpo, porque eles se mataram. Então o enterramento do corpo é normal, mas só que eles estão vivos e não acreditam que morreram. E muitos passam muito tempo perturbados no mundo espiritual, mas vai de acordo, mais perturbado, menos perturbado, reencarnam mais tempo ou menos tempo, dão retorno a outro corpo, dependendo muito das causas que lhe levaram ou que o levaram ao suicídio. Vai depender muito, porque o julgamento de Deus é correto e é muito justo, mas em segundo lugar, diríamos que, à luz do Espiritismo, que Deus não coloca suicida no inferno, porque o inferno não existe. O inferno é um estado da alma, o céu é estado de espírito. Cada um leva para o outro lado o seu céu e o seu inferno. O suicida leva também as suas perturbações para o mundo espiritual. E eles então, do outro lado da vida, eles continuam lá decepcionados, porque ninguém aqui na Terra gosta mais de viver do que o suicida. Ninguém mais do que ele gosta de viver, mas se suicidam porque, primeiro, não tem religião, não tem fé, não acreditam em Deus, são materialistas e ateus. Logo, quando passam por um problema qualquer, problema este que pode ser superado,
mas eles não acreditam. Aí extinguem a sua vida, se matam pelo enforcamento, se matam com a bala na cabeça, com uma dose de veneno, atiram-se de prédios, não é? E partem para o mundo espiritual. Aí vem a decepção, porque se encontram vivos do outro lado. E é como dissemos, acompanham o próprio enterro e não acreditam que morreram e acham até injusto quem o enterraram vivo. Quando não enterraram vivo, enterraram o cadáver e ele está fora do corpo material, mas está no corpo espiritual, vivo. De modo que o Espiritismo nos ensina que os suicidas precisam das orações, principalmente da família, das preces, para amenizar, aliviar as suas perturbações no mundo espiritual. O suicida, mas não estão perdidos e nem vão para o inferno. Antigamente, a religião dogmática não fazia prece pelos suicidas, que achavam que eles iam diretamente para o inferno. E quem está no inferno não precisa de oração. No conceito errado da religião dogmática. Quando, na verdade, inferno, purgatório e céu são estado de espírito. As perturbações do mundo espiritual é que o suicida está passando e que para ele é um verdadeiro inferno. Mas não é por todo o tempo, não é por toda a eternidade, não. Deus os alivia, manda que espíritos bons e amigos se aproximem dos suicidas e dê alívio a eles, porque Deus é amor. Logo não bota filho no inferno, dá oportunidade, trará esses espíritos que cometeram suicídio, trará eles de volta, porque o perdão de Deus é a reencarnação. O perdão de Deus aos pecadores, aos suicidas e aos pecadores de uma forma geral, é voltar de novo, é o retorno. Para quê? Para recomeçar o seu destino, refazer a sua vida e não mais cometer o suicídio, porque Deus dá oportunidade a todos os pecadores. Não bota ninguém no céu, que não existe, céu localizado, e nem bota no inferno. É estado de espírito. E cada um receberá segundo as suas obras. E de modo que os suicidas não estão no inferno, eles retornarão. E aqui na segunda pergunta, o nosso companheiro, que é o autor da primeira pergunta sobre o suicida, e que perguntou no outro programa sobre a reencarnação, que ele achava que a reencarnação não estava na Bíblia, mas a reencarnação está na Bíblia. Os profetas ensinavam a reencarnação, Jesus ensinou a reencarnação, todos os sábios da antiguidade ensinaram a reencarnação, o retorno. Se a reencarnação fosse uma mentira, fosse uma farsa, Jesus teria dito aos apóstolos: não acreditem na reencarnação, porque é mentirosa, é uma falsa. Mas Jesus comprovou a reencarnação em várias ocasiões do seu ensinamento. E de maneira que o nosso irmão pergunta aqui o que é Pentecoste. Ora, Pentecoste, houve dois Pentecostes. O Pentecoste dos judeus e o Pentecoste dos cristãos. Festa religiosa dos antigos hebreus, comemorando a saída deles do Egito, a liberdade deles do Egito. Saíram do Egito libertos para a terra de Canaã, passaram no deserto mais ou menos 40 anos guiados por Moisés, até chegar à terra de Canaã, a terra prometida. Então, daí vem a comemoração anual dos judeus, que tem o nome de Pentecoste, festa de comemoração, de libertação dos hebreus dos antigos egípcios, que se libertaram dos egípcios. E ao mesmo tempo que faz essa festa, lá na Judéia, lá em Jerusalém, faz a festa também do Pentecoste cristão,
que é comemorando a ressurreição do próprio Cristo. Então temos, ou tivemos no passado, dos Pentecostes, os dois comemorados ao mesmo tempo. Pentecoste dos hebreus e Pentecoste dos cristãos. Como dissemos, comemorando os cristãos a ressurreição de Jesus de Nazaré. Aí está a resposta para a pergunta do nosso companheiro, do nosso irmão. E de maneira que nós convidamos as pessoas para estudo da doutrina espírita. Conheça o Livro dos Espíritos. Se você quer interpretar a Bíblia e quer saber a interpretação do que Jesus ensinou, conheça o Livro dos Espíritos, que é a porta ou o portal de entrada do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos. Leia em seguida, para interpretar a Bíblia, sobretudo na questão de médiuns, mediunidade e fenômeno de aparições dos espíritos, que os mortos aparecem, se comunicam com os vivos e se comunicam através dos médiuns. O médium é uma ponte de ligação entre as almas dos mortos e os vivos. Chama-se mediunidade, ou médium. E podemos conhecer através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da religião do Espiritismo. Religião de quê? Religião sem dogmas. Religião não igreja, não é religião igreja, mas religião que liga, ou seja, que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus, e desperta no homem o verdadeiro sentimento de adoração a Deus, amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e não fazer ao próximo o que não gostaríamos que o próximo nos fizessem. Aí está a religião que o Espiritismo ensina, é a religião da caridade. Esse é o que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto vem para conhecimento de todos, o quarto vem o céu e o inferno, que é a justiça divina na visão do Espiritismo. E depois vem a Gênese, que significa a criação, a Gênese, o começo, como foi formado o planeta Terra, e os primeiros seres vivos, é o que Allan Kardec explica, baseado nas comunicações dos espíritos superiores, fazendo essa revelação. De modo que, se você quiser um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, leiam as obras de Allan Kardec, para ter um conhecimento mais profundo do Espiritismo. E se você quiser outras explicações mais detalhadas da própria Bíblia, por recomendação do próprio Allan Kardec, leia os 4 Evangelhos do Senhor Rustem. Os 4 Evangelhos do Senhor Rustem, que não é da autoria do Senhor Rustem. O Senhor Rustem foi apenas o compilador, o organizador, mas é uma obra escrita por uma médium psicógrafa lá da França, de grande valor intelectual e moral, que Allan Kardec elogiou e apresentou para a humanidade. São os 4 Evangelhos de Rustem, que explica a Bíblia detalhadamente e com mais detalhe do que o próprio Allan Kardec, e ele próprio reconhece. A obra é dos espíritos dos discípulos, assistido pelos apóstolos. É uma obra magistral que Allan Kardec leu a obra e disse: li os 4 Evangelhos de Rustem. A obra é magistral e tem para os espíritas o mérito. Palavras de Allan Kardec, sem nenhuma alteração.
e a obra tem o mérito de não estar em contradição com a doutrina espírita contida no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. E recomendamos que todo espírita sério deve conhecer com proveito, tirar bom proveito e conhecer os 4 evangelhos do Senhor Rustem. Este é o comentário, é o parecer do próprio Allan Kardec com relação a esta obra, os 4 evangelhos de Rustem, que explica a Bíblia com mais detalhe do que o próprio Allan Kardec. Isso é apenas uma dica para aqueles que gostariam de conhecer estas obras. Muita paz para todos.